Boa tarde, professora de língua portuguesa, tia Lia. Estamos aqui novamente para iniciar a semana, tá certo? Com nossa aula de texto. Olá, turma do sexto ano A e B. Então, vamos lá, gente. Vamos iniciar com mais uma nova etapa, uma nova semana, novos conteúdos, ok? Nosso gênero dessa semana será lendas. Nós já vimos sobre fábulas, já vimos sobre parábola. Nós vamos iniciar agora um novo gênero, lendas. Creio que todos já devem ter ouvido falar em alguma lenda, tá certo? Creio que todos já devem ter construído sua própria lenda em algum momento da vida escolar de vocês, ok? Então, assim, para iniciar, nós vamos entender o conceito, tá certo? Como que é feita uma lenda? Quais são os personagens, o lugar que se passa a história, como desenvolve os fatos, o desfecho, né, que é o final da história. Que nós lembramos bem que nas fábulas precisa ter uma moral, né? Nas parábolas os personagens são animais, na parábola os personagens são seres humanos, já nas fábulas são animais, ok? Então, cada gênero tem a sua especificação, né? Tem a sua estrutura e os seus instrumentos, né, que vão especificar cada texto, tá ok? Então, vamos lá. A lenda. As lendas são contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação do povo. Em latim, lenda é legenda. O que é legenda? Aquilo que deve ser lido. O conceito se transformou em histórias que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte de sua cultura. Então, assim, gente, as lendas, elas são o quê? Elas iniciaram, tá? O pontapé inicial das lendas, para elas começarem esse gênero ser construído e existir, elas eram somente orais, ok? Uma cultura, um povo se reunia e contava a sua cultura, contava seu tipo de caça, sua forma de vida. E dali começavam a construir várias lendas, né? Se reuniam no círculo, né? Numa roda de conversa, e dali partiam várias histórias diferentes. E ali que se originou as lendas, tá certo? Tudo criação do povo. Lembrando que as lendas são fictícias, ou seja, não são reais, tá? Não são histórias realmente verdadeiras, ok? E em latim ela significa legenda, que é justamente isso, aquilo que deve ser lido e deve ser espalhado por todas as outras culturas, ok? E a partir dali começou essa lenda, ela começou a ser o quê? Escrita, hoje em dia tem livros, hoje em dia tem textos escritos através de lendas, tá? E ela mexe muito com a cultura, com a imaginação, tá? Com um fator desconhecido, onde dali vai partir, vai se criar várias e várias lendas, ok? As características da lenda, né? Fundamentais para que o texto seja considerado uma lenda. A lenda fornece explicações aos fatos que não são explicáveis pela ciência ou pela lógica, justamente. Como no caso a Vitória Régia, é uma das lendas, né? Então, como que surgiu a Vitória Régia? Ao invés de pegar algo científico para comprovar a existência da Vitória Régia, se criam histórias populares, culturais, né? Que a partir dali usam a imaginação e a criatividade para que essa história se torne um tipo de informação de cultura diferenciada. Essas explicações, porém, são mais facilmente aceitas, pois apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. Sofrem alterações ao longo do tempo por serem repassadas oralmente e receberem a impressão e interpretação daqueles que a propagam, né? Propagar é espalhar, eu contar uma lenda aqui, daqui a pouco as pessoas que me ouviram vão contar para outras pessoas, e isso aí então vai ser uma propagação. E as lendas, elas vão sim se transformando com o passar do tempo devido a isso, porque cada pessoa tem a sua forma de perceber a história e contar da forma como ela acredita que seja, tá certo? Então as lendas vão sim se transformando com o passar do tempo, vão se misturando com a cultura daquele lugar, daquelas pessoas, conforme uma pessoa aborda o tema, ok? Então as lendas, elas sofreram sim essas modificações devido às diferenciações, né, sobre cada tipo de pessoa, que vai contando de pessoa para pessoa, tá? Então
Ela fornece explicações a fatos, tá? Que a ciência comprova o quê? Materialmente falando. Já nas lendas, não. É mais o que? É oralmente, é imaginação, é criação. Tá certo? Lenda. Narrativa de caráter maravilhoso em fatos históricos. São deformados pela imaginação popular ou pela invenção poética. As lendas frequentemente contêm um elemento real, mas às vezes são inverídicas. Esse elemento real, vamos lá. Por exemplo, a Vitória Régia é realmente um vegetal, né? Ele realmente existe. Só que eles pegam esse instrumento, esse objeto, e transformam uma história dali, tá? Eles criam uma história dali, daquele objeto. E a partir dali, a imaginação começa a fluir, né? Dali vem personagem, dali vem histórias, vem desfechos, vem ensinamentos. E essa parte que ele fala em imaginação popular e a invenção poética é justamente porque através dessa criação vai se transformando histórias belíssimas, histórias fantásticas, tá? Então, as lendas são textos, gente, que realmente eles fluem muito a imaginação, desenvolvem muito a criatividade, tá? Então, tanto você pode criar uma lenda, quanto você já pode ter ouvido falar de uma lenda, mas todas elas vêm com essa abordagem, vêm com essa estrutura poética, de realmente passar a ideia, né? A qual você está querendo transferir para os seus leitores, a sua história, a sua criatividade, o seu modo de ver as coisas, seu conhecimento de mundo, tá ok? Então, as lendas, elas utilizam muito disso, do nosso emocional, para o nossa criatividade emocional, tá certo? Características de uma lenda. Vamos lá, gente. Então, assim, nós vamos agora perceber quais os elementos estruturais de uma lenda, né? Nós já percebemos o que é uma lenda, o que é necessário ter para o texto ser considerado lenda. Então, agora nós vamos perceber os elementos que estruturam esse tipo de texto, ok? Se utiliza da fantasia ou ficção, misturando-as com a realidade dos fatos, que foi o que eu acabei de citar, né? Pega um objeto que realmente existe, mas a partir dali transforma em uma história fantasiosa, tá certo? Faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos, exatamente. Tudo se iniciou oralmente, né? Com a contação de histórias, oralmente, verbalmente. Depois disso, foi se transformando, e hoje em dia a gente vê também muitas histórias transcritas, né? Em livros. E vamos lá. Usam fatos reais e históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolve a imaginação para aumentar um ponto na realidade. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Exatamente. Então, como as pessoas vão contando uma para a outra, vai chegando em outra cultura, em outra região, em outro estado, acaba que as lendas começam a fazer parte da cultura daquele povo, daquela nação, daquela região, certo? Assim como os mitos fornecem explicações aos fatos que são explicáveis pela ciência ou pela lógica. Essas explicações, porém, são mais fácil aceitas, pois apesar de serem fruto da imaginação, não são necessariamente sobrenaturais ou fantásticas. Exatamente. Como são criações, né? Como são transformações das culturas com o passar do tempo, fica mais fácil o entendimento e a lógica daquela história. Não necessariamente precisa de algo científico para comprovar, certo? Lenda, suas características. Como que essa narrativa aparece, tá? Como que ela é abordada? Narrativa transmitida oralmente, de geração em geração, que assenta em fatos reais, modificados pela fantasia. Resulta de uma mistura de realidade e fantasia, pode possuir um fundo histórico, destina-se unicamente à explicação de um fato geográfico ou natural, ou explicar a origem de lugares. A maior parte das lendas enquadra-se num espaço e num tempo determinado, mas nem todas.
As personagens também são reduzidas, mas a maior parte das vezes estão identificadas pelo nome. Exatamente, na maior parte das vezes as lendas, os personagens vêm bem específicos, né? Todos eles têm nomes, são abordados pelos nomes deles. Então fica mais fácil de encontrar esses personagens dentro de uma lenda. Tá certo? Então vai ter um espaço, que é o lugar, vai ter um tempo determinado, tá certo? Se é antigamente, se é uma lenda mais recente, tá certo? E vai ter sempre esse fundo histórico, porque como tem a ver com a história e a cultura, então sempre vai ter um peso histórico, né? Sempre vai trazer uma memória, vai trazer a origem de alguma coisa, tá certo? Então vai misturar a realidade à fantasia, né? Vai trazer algo real, mas de uma forma fantástica, imaginada, tá certo? Então, assim, gente, essa abordagem das lendas, nós vamos agora, nesse momento, ler uma lenda, agora na nossa aula online, tá certo? Vamos ler a nossa lenda da aula de hoje. Depois de lermos essa lenda, nós vamos fazer um debate, vamos saber o que vocês conseguiram compreender através da lenda lida. E vamos acompanhar a Agenda Edu, tem a atividade de interpretação, tá? Agora na aula online nós vamos fazer o estudo do texto, as características, os personagens, o tempo, o espaço. E após isso, vamos fazer essa conclusão, esse conhecimento, né, sobre a lenda. E após isso vocês vão fixar e exercitar as atividades no livro, tá certo? O livro de português, onde tem a lenda e também as questões de interpretação textual, tá ok? Até a próxima aula.